O número de assaltos a carros fortes aumenta em todo o Brasil. Somente neste ano, o crime rendeu aos bandidos mais de 50 milhões de reais. Os ataques impressionam pela violência e o uso de armamento pesado. Milhares de reais espalhados pelo asfalto. Um carro forte completamente destruído. O caso foi na BR-251, no interior de Minas Gerais, próximo a Brasília. Bandidos com armas pesadas usaram até explosivos para roubar o dinheiro que estava no veículo. Eles levaram quase 500 mil reais. Segundo a Associação Brasileira de Transportes de Valor, no primeiro semestre deste ano foram registrados 60 ataques a carros fortes em todo o país. Prejuízo de 50 milhões de reais. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba são os estados com mais ocorrências desse tipo de crime. Com o aumento dos assaltos cometidos com explosivos, a polícia passou a estudar os materiais utilizados pelos criminosos. São artefatos clandestinos, sem autorização do Exército para venda. Na avaliação das forças especiais, os roubos a carros fortes estão cada vez mais bem planejados e violentos. Extremamente rentável, os criminosos se aproveitam desses locais, vias de difícil acesso, cidades pequenas onde o aparato policial é pequeno e agem com muita violência, onde eles conseguem, roubar grande quantidade de dinheiro. Então isso acaba sendo um grande problema que a polícia precisa agir de maneira mais enérgica para demover essa ação criminosa. Bom, e para falar conosco sobre esse assunto está aqui o presidente da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, diante desses assaltos aí, com explosões de carro forte, a profissão de vigilante, que já era perigosa, agora tem um grau altíssimo, de periculosidade. O que muda nesse caso? De fato, é lamentável o estado de segurança que a população brasileira está exposta, e especialmente nesse caso, os trabalhadores de vigilância, Nós temos visto, sim, um aumento exponencial dos assaltos a carros fortes e a agências bancárias também. Então, é algo que nos preocupa, sim, muito, e os trabalhadores exercem, sim, uma atividade de alto risco e que geralmente trazem aí, além de danos psicológicos, pode trazer também até a perda da sua vida ou a da sua integridade física. Como que a legislação trata, o que é uma profissão de alto risco? Como que a legislação trata esse assunto? Como ela diferencia de uma profissão normal? Essas profissões, atividades perigosas ou de alto risco, elas são trazidas no artigo 193 da CLT. São aquelas onde há o risco acentuado por exposição do trabalhador, exposição permanente ou contínua a substâncias inflamáveis, a substâncias explosivas, a energia elétrica, a situações de roubo e outros atos de violência física nessa situação de segurança patrimonial e pessoal, que é o caso dos vigilantes, e outras situações que estão trazidas na norma regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, para haver a caracterização como profissão de risco ou atividade perigosa, digamos assim, ela deve haver, além da regulamentação legal, a previsão em regulamentação específica do Ministério do Trabalho. Isso gera para o empregado o direito ao recebimento de uma gratificação, que é o chamado adicional de periculosidade, no valor de 30%. Então, não interessa se a atividade é mais perigosa, menos perigosa ou tem um teor médio de insegurança. O valor é o mesmo, diferentemente daquelas atividades insalubres, onde há o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo. Então, independentemente do grau de risco, o trabalhador vai ter direito, sim, a receber esse adicional de 30%. E no caso dos vigilantes, eles também têm o direito a ter o seguro de vida em grupo. Por estar exposto a essa violência que só aumenta por envolver uma situação de transporte de valores aí em carros fortes, eles têm que ter esse respaldo, sim, não apenas das empresas de vigilância, das clientes, das tomadoras de serviço e também do poder público, porque é uma situação que os bandidos hoje têm armamentos extremamente pesados, o Estado é deficitário nessa segurança e isso acaba deixando a população, especialmente esses trabalhadores, em situação de total insegurança, expostos a danos à sua saúde e à sua vida. Quer dizer, uma responsabilidade conjugada, e todo mundo tem responsabilidade aí, nenhuma. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor.
O Jornal da Justiça está de volta e continuamos aqui conversando com o presidente da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. Doutor, você estava falando da legislação, como a legislação trata esse assunto de quem tem uma profissão de alto risco aí, né? E quais as responsabilidades das empresas em relação a esses profissionais que desempenham uma atividade de alto risco? E se sofrerem algum tipo de dano aí, né? Às vezes até a morte, qual a responsabilidade do contratante? Primeiro, é importante deixar claro que tem que haver uma capacitação muito profunda e muito específica dos trabalhadores para desempenhar qualquer tipo de atividade de risco. Isso se aplica também aos vigilantes. Em caso de dano à saúde, à integridade física desses trabalhadores, ou algum tipo de, até a perda da vida, há a responsabilidade objetiva da empresa, ou seja, independe de culpa do empregador. Independentemente de qualquer tipo de participação culposa da empresa, cabe àquela empresa, pelo simples fato de exercer e desempenhar uma atividade de risco, indenizar o trabalhador por aquele dano material ou moral. Então, se o trabalhador for morto em serviço como vigilante, ou se ele ficar incapacitado, ele ou a sua família pode se ingressar, não apenas só contra a empresa, que é, digamos, a empregadora, a empresa de vigilância, mas até contra a cliente. No caso dos bancos que terceirizam muitas atividades de vigilância, a grande maioria são trabalhadores vigilantes terceirizados. Em acontecendo um acidente fatal com um vigilante dentro de uma agência bancária, por exemplo, o trabalhador ou a sua família, no caso, vão poder ingressar não apenas contra a empresa de vigilância, mas também contra o banco, a própria entidade financeira. E daí pedir indenização por danos materiais e morais pela perda da vida daquele trabalhador. E o que pode ser feito para aumentar a segurança desses profissionais? Tem que ter um cuidado muito maior por parte do contratante, não só em relação ao pagamento do adicional, que é uma obrigação legal, mas também o fornecimento de equipamentos de segurança e até de fiscalização, se esse funcionário está ou não utilizando daquele equipamento? Eu tenho em mente que deve haver um grande investimento do poder público em segurança e também em conjunto com o investimento também dessas entidades que lidam com grandes montantes, com entidades financeiras, investimento em segurança dos seus estabelecimentos e também nessa questão do transporte dos valores. Os bandidos hoje, os meliantes, eles têm um armamento muito pesado, que os trabalhadores, eles não conseguem, os vigilantes, eles não conseguem evitar ataques desse porte, porque os armamentos e os instrumentos que eles detêm são instrumentos que não conseguem deter esses ataques. Então, acho que falta uma responsabilidade maior do poder público, um investimento também das agências, dos bancos e de outras instituições financeiras para que, se de fato, com esse investimento de segurança, se diminua essa sensação de segurança da própria população e esses danos à saúde mental e física desses trabalhadores de vigilância de bancos e entidades financeiras. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Ângelo Fabiano Farias da Costa, que é presidente da Associação de Procuradores, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço, Érica. Até uma próxima.